Bom dia, meninas! Tudo bom? Saúde da Mulher 40 mais. Hoje é a nossa 15ª live. Gente, eu tô muito orgulhosa de mim com esse projeto, porque realmente é uma satisfação muito grande conseguir estar aqui todas as quartas-feiras, às 7h45, falando de saúde, desse assunto que eu amo desde novinha, que eu me lembro novinha, procurando ali nos jornais, nos grupos. Nos jornais, esse assunto era o que eu gostava, né? É o que eu estudo minha vida inteira. Então, para quem não me conhece, quem tá chegando por aqui agora, eu sou Maluma Fontão, sou farmacêutica e nutricionista. Trabalho com saúde da mulher, desde a gestação até a menopausa, né? Da gestação não, desde a fertilidade até a menopausa. E desenvolvi um projeto online, um método, onde eu falo para você sobre saúde da mulher 40 mais, onde eu ensino você a entrar em uma perimenopausa e uma menopausa de uma forma leve, tranquila e gostosa, porque a fase 200, né, a qual eu entro esse ano também, é uma fase linda, maravilhosa, e a gente vê na saúde, na vida, na qualidade de vida das pacientes essa mudança, né? Essa grande mudança que faz quando a gente coloca os 3 pilares do meu método. Eu tô mexendo aqui, gente, porque eu tô convidando as meninas do grupo VIP. A gente tem um grupo VIP. Quando terminar a live, toda quarta-feira eu coloco ali nos meus stories. Então, vocês, quando terminarem a live, vai lá. Eu coloco caixinha de pergunta, eu coloco o linkzinho para vocês entrarem no grupo VIP, para que vocês tenham informações em primeira mão, tá? A ideia é essa, tá bom? Bom dia pro pessoal que tá entrando. Enquanto vocês vão entrando, vocês podem convidar a participar aqui com a gente toda quarta-feira. Gente, como eu falei, essa é a live 15ª do Saúde da Mulher 40 mais. Então eu já falei sobre muito assunto, né? Tô igual essas youtubers, né? Que tem um monte de conteúdo aqui pra trás. Então vale a pena mesmo você assistir essas aulas, porque são aulas completas, com início, meio e fim, de coisas práticas para vocês colocarem na rotina de vocês. Bom dia, Flávia! Flávia tá sempre aqui, né, Flávia? Bom dia, Tati! Então, o que acontece? Já falei sobre magnésio, vitamina D, qualidade do sono, estratégias para que você consiga dormir. Já falei sobre o açúcar, como reduzir ou retirar, que isso depende de você, né? A informação tá aqui, informação com embasamento científico. Eu sempre trago as maiores novidades no assunto. E não é novidade de moda não, tá, gente? É novidade de embasamento científico. O que acontece? Na ciência, as coisas, elas não param de ser estudadas. Não é porque saiu um estudo sobre o adoçante, né, o açúcar, ou seja, lá qualquer coisa, que os cientistas eles vão parar de estudar aquele assunto. Muito pelo contrário, às vezes um cientista passa, gente, uma vida inteira estudando um único assunto. Então, se saiu alguma coisa com o qual ele não concorda, por exemplo, muitas vezes ele passa a vida dele tentando desmistificar aquilo ali, tentando comprovar que é o que ele pensava que tá certo e não o que aquele outro autor ali corroborou com aquele tema. Então, é por isso que a gente sempre vai trazendo novidade. Por isso que a gente já teve um momento, né, em que o ovo era muito ruim, que aumentava o colesterol, e aí viu-se que não, que a alimentação que tem o colesterol, o alimento que tem o colesterol não é a principal fonte que aumenta níveis de colesterol ruim, aquele oxidado, aquele pró-inflamatório, aquele de placas de ateroma. Então, que a gente tem que levar muito, muito mais em consideração a gordura de má qualidade e principalmente o açúcar que essa pessoa consome, como que tá a resistência insulínica dela, o metabolismo dela. Então, já falei sobre colesterol também. Nossa, já falei sobre muita coisa legal e vale muito a pena vocês olharem esses temas anteriores se você está chegando por aqui agora. Lembrando do grupo VIP, que eu sempre aviso, né? Então, já avisei as meninas ali que a gente tá ao vivo, daqui a pouco começa a entrar mais gente. E hoje a gente vai falar, vou anotar aqui, hoje a gente vai falar sobre rotina matinal. Rotina matinal para rejuvenescer. Por que, gente, que eu ajudo vocês a rejuvenescer? Porque eu já expliquei para vocês aqui, quando eu falo do rejuvenescimento, eu falo
do rejuvenescimento das nossas células, dos nossos tecidos e dos nossos órgãos, tá? A gente tem dois caminhos na vida, ou a gente vai envelhecer de forma muito rápida, ou a gente vai frear esse envelhecimento, o que a gente chama aqui de um rejuvenescimento de idade biológica, tá? Então essa é a ideia aqui do Saúde da Mulher 40+, é sempre mostrar como você pode rejuvenescer a sua idade biológica, tá bom? Então, a rotina matinal, por que ela é tão importante? Primeiro eu vou dividir essa live em 3 momentos, assim. Primeiro eu vou explicar por que ela é tão importante. Depois eu vou falar o que eu faço na prática. Acho que eu vou falar o que eu faço na prática por último. Mas eu vou citar também um livro que é O Milagre da Manhã, que eu não sei se vocês já leram, e eu indico para que vocês leiam, que é um livro bem completo, que é a história de um autor, ele tem uma história muito pesada, né? O nome dele é... Como é que é o nome dele mesmo? Hal Herold. Ele sofreu um acidente, morreu, foi a coma, né? Praticamente morreu, foi a coma e tudo. E aí ele mostrando, né, o poder dos pensamentos e o poder das ações ali logo pela manhã na qualidade de vida. Então ele tem uma história de superação muito forte e esse livro é um best-seller, ele vendeu muito e vende muito, tanto que depois ele se empolgou e fez uma série de livros, né, do Milagre da Manhã para várias áreas diferentes da vida, para relacionamento, para família, para como ser um milionário, enfim. Então tem uma série de livros, mas vale a pena começar do primeiro, que é o Start Milagre da Manhã. Ah, Malu, eu não tenho tempo para ler. A gente vai falar sobre isso, porque o próprio livro, ele explica sobre isso. E eu acho, assim, fantástico realmente esse pensamento. Eu sempre fui matutina, gente. E aí eu muito me assusta quando vem uma paciente para mim e fala: ah, Malu, mas eu sou vespertina. Eu paro, respiro e tento mostrar para ela que às vezes o nosso corpo, ele se acostuma com tudo. Então, às vezes, a gente tenta forçar para que o nosso corpo seja vespertino. Mas do ser humano mesmo, né? Se a gente pensar em toda a nossa árvore genealógica, em toda a nossa história, o ser humano ele foi feito para acordar de dia, trabalhar, batalhar, correr atrás de alimento. E à noite ele descansar e se esconder de perigos noturnos. Porque antigamente a gente não tinha essa... Sabe a história dos 3 porquinhos, gente? Eu acho que ela ilustra muito bem. Os 3 porquinhos, eles fogem do lobo mau. Se a gente morasse... Ei, Erika! Tudo bom, amor? Bom dia, Mônica! Ai, que legal o povo aparecendo. Muito bom, meninas. Eu tô aqui toda quarta-feira, 7h45, falando sobre saúde da mulher 40+. Então, se você está nessa fase ou conhece alguém que esteja nessa fase, manda pra cá, manda me seguir. Tem o link na bio do meu grupo de WhatsApp, o grupo VIP, gratuito, onde eu coloco ali conteúdos práticos e onde eu aviso, sinalizo que eu tô entrando ao vivo, porque às vezes o Instagram não avisa pra vocês, né? Mandando um coraçãozinho, falando bom dia, interagindo com essa live, vocês... são notificadas também de forma mais rápida, tá bom? Então ali a história dos 3 porquinhos, o porquinho, né, de palha, o porquinho faz a casa de madeira, o porquinho faz a casa de tijolo. E o que esses porquinhos eles querem no final das contas? Eles querem que o lobo mau não desmonte a casa deles para não devorar eles, não é isso? E o ser humano, ele vem de uma história assim também. Então, à noite, a gente se trancava na caverna, colocava uma pedra ali naquela caverna para que o lobo mau, o tigre, a onça, né, e por aí vai, todos aqueles riscos que tinham nas florestas, nas savanas, não chegassem até nós. Então, nossa fisiologia é para ser diurna, matutina, né? O sol tá aí para que a gente não enxerga à noite, a gente não enxerga no escuro, então a gente tem dificuldade de dirigir à noite, né? Por exemplo. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Então, se você pensa que você é vespertina, eu só peço que você repense, tá? Porque tudo realmente que é aquilo que eu falei no comecinho, a ciência ela não para, mas tudo que a gente tem lido e estudado de crononutrição, cronobiologia, saúde hormonal, modulação hormonal de forma natural, que é o que eu aplico e o que eu ensino aqui para vocês,
tudo condiz com um acordar mais cedo, um despertar mais cedo junto com o sol, né? Eu não estudo a Ayurveda profundamente, mas eu gosto, eu me identifico, acho que tem muito a ver com a nutrição, né? Principalmente a parte da alimentação deles e tudo mais, e os hábitos também, porque dentro do meu método eu ensino para vocês a alimentação, a suplementação e o monitoramento. E dentro do monitoramento entra muita coisa dessa questão das práticas do dia a dia, né? Então, assim, eu acho que é muito importante mesmo que vocês se atentem para isso, porque às vezes você não é vespertino, você está obrigando o seu corpo a ser vespertino e com isso a sua modulação hormonal fica toda bagunçada, porque eu percebo realmente isso. Tem sim algumas pessoas que tendem às vezes a dormir um pouco menos e acordar tão dispostas quanto, né? Mas o que a gente vê na maioria dos casos é que as pessoas tendem a ter necessidade de dormir de 6 a 8 horas por noite, bem dormidas, ininterruptas, então não vai ter interrupção ali, você vai ter que dormir para descansar, para você fazer o seu sono REM, para que você consiga realmente produzir a quantidade de melatonina, serotonina, os hormônios e neurotransmissores que vão favorecer para que você tenha um outro dia tranquilo e feliz, né? Sem aquela irritabilidade, sem aquele cansaço profundo. Quantas pessoas a gente tem pego, gente, dia após dia, muito cansaço, um cansaço que gera uma tristeza que beira uma depressão. Então, às vezes a pessoa é diagnosticada com depressão, mas ela tá há anos-luz de ter um processo de doença depressiva. O que ela tem é uma puta de uma carência nutricional. O que ela tem é uma modulação hormonal toda bagunçada por conta do estilo de vida, por conta dessa correria do dia a dia que a gente tem vivido. E ela acaba se medicando. Então ela vai ter 3 fatores aí que vão continuar atrapalhando o processo dela de melhora natural. Então eu não sou contra medicamento. Em alguns momentos a gente tem que entrar com medicação. Mas eles são SOS, gente. Mais uma vez eu falo. Eles são SOS. Eles são, na maioria dos casos, existe ali 1, 2, 3% que realmente vão precisar ser medicados por um tempo maior, talvez pela vida toda. Mas ainda assim, essa dose poderia ser reduzida para que diminua, né, o efeito colateral, porque a diferença entre o veneno e o medicamento é a dose, né? Então, quanto maior aquela dose, mais efeito colateral aquele medicamento também vai ter, né? Então, mesmo que às vezes eu precise realmente de um medicamento, que eu use ele numa dose que me seja favorável e que não me seja desfavorável, tá bom? Trazendo um monte de efeito colateral. Bom, enfim. Então, a gente vai falar sobre rotina matinal por conta disso, sabe? Porque eu acho importante você tentar se despertar cada vez mais cedo. A gente gosta muito de colocar, né, para que vocês façam as coisas. Então, alimente-se, suplemente-se, monitore-se, desperte-se, né? Então, não espere a vida acontecer. Faça com que ela aconteça para você, para o seu dia, para que você fique bem. Tá? E o acordar cedo, ele é bem isso. E aí, o que é esse acordar cedo, né? Então, antes da rotina matinal, é importante a gente focar nessa questão do sono. Eu tenho uma aula que eu falo 5 estratégias para que vocês consigam ter uma rotina de sono melhor. Então, de nada adianta eu acordar cedo, por exemplo, mas eu tenho ido dormir 2 horas da manhã. Não vai adiantar, gente, você acordar cedo se você for dormir 2 horas da manhã, porque você vai estar um bagaço, né? Muitas pacientes falam comigo, Maluma, parece que passou um trator à noite. Né? Parece que eu não estava dormindo, parece que eu estava numa autoestrada e tinha um monte de caminhão passando em cima de mim, eu tô toda dolorida. Então, começa no sono, isso começa no sono, é bem importante que vocês saibam. E aí, é interessante que vocês durmam aí de 6 a 8 horas, né? Uma média de 7 horas é uma média boa. A gente sabe que eu sei que essa idade de 40 anos aqui, década de 80, de 70... Muita gente com filho pequeno, é uma coisa que também agrava, né? Então, é engraçado que hoje eu vim falar de rotina matinal pra vocês, mas a minha hoje foi uma loucura. Porque existem as exceções, gente. Isso não quer dizer que amanhã eu não vá recomeçar, entendeu? E aí eu achei muito engraçado. Mas é porque também, né? Hoje veio um moço aqui consertar o gesso do meu banheiro, né? Que a gente estava em reforma e tudo mais. Então, ele veio aqui consertar exatamente hoje. Então, eu marquei com ele às 8 e meu esposo que ia recebê-lo, mas aí meu esposo também estava de home office, eu também. Acabou que ele chegou no horário que eu estava disponível, meu esposo não, então me atrasei, né? Então, aquela coisa toda e não deu para fazer a rotina certinha que eu gosto de fazer. Mas eu vou falar para vocês coisas que eu não deixo de fazer mais e que eu acho que aquilo ali já valoriza muito a sua manhã, tá bom?
Então, o ideal, gente, é que a gente, de manhã, a gente sinta o nosso corpo, sinta as necessidades do nosso corpo, aos poucos, tá bom? Então, o que eu gosto de fazer de manhã? Eu gosto de acordar devagar, fazer toda a minha higiene. Às vezes é coisa que você já faz no automático, porque tem coisas que a gente aprende desde novinho, né? Ah, vai escovar o dente, vai fazer xixi, né? Acordou e tal, fazer cocô. E aquilo ali vai virando no automático. E o que eu quero trazer aqui pra vocês é que realmente as coisas comecem a virar no automático de vocês de novo, só que de uma forma mais assertiva. Para que você tenha um despertar assertivo, que você tenha toda uma noite assertiva, e isso vai ajustando. É mais uma coisa que vai ajustando o seu sono da noite, tá bom? Então, assim, tem esse livro que eu quero indicar pra vocês, que é O Milagre da Manhã, né? Que eu expliquei aqui no comecinho. Não vou falar dele tudo de novo, senão eu vou me atrasar aqui. Mas o que é a ideia central desse livro? É que de manhã realmente você se desperte, né? O milagre da manhã é o que uma manhã bem vivida pode fazer por você. Porque, por exemplo, gente, eu não sei com o que você trabalha. Não sei com o que você trabalha, se você fica em casa durante o dia, se você faz home office assim como eu, que é uma loucura, né, gente? A gente tem que se organizar muito para fazer home office, tá? Então tem que ser muito organizado. Ou se você trabalha com alguma coisa que você não gosta, por exemplo. Ah, eu trabalho na empresa, no financeiro da empresa. Vamos supor que seja o caso. Mas eu detesto, eu quero me encaixar em outra coisa, eu não gosto. Eu tô ali apagando incêndio. Então, quer dizer, você acorda para você ir para um ambiente que você não gosta e você fica o dia inteiro fazendo algo que você não gosta. Existe uma diferença muito grande se antes de você começar a fazer esse algo que você não gosta por obrigação, que você guarde ali de 30 minutos a 1 hora do seu dia para você, sabe? Então, essa é a questão. Eu fico pensando assim, hoje eu consegui chegar no momento da minha vida que eu trabalho com uma coisa que eu amo, né? O momento em que eu estou trabalhando é muito prazeroso, porque eu amo estudar, amo pesquisar, amo atender as minhas pacientes, amo falar aqui com vocês. Então, realmente, tudo que eu faço em relação a trabalho, eu gosto. Fora, tem uma parte aí quando eu faço a parte do financeiro e tal, é uma parte que eu não gosto muito, mas que eu estou cada vez melhor porque eu vou evoluindo. São coisas que eu preciso fazer para mim mesmo, né? Mas aí o que acontece? Eu fico pensando, se a pessoa já acorda de manhã, dá aquele salto da cama e vai para um ambiente desse, tóxico, que ela não gosta, imagina como é que tá o seu corpo, as suas células, os seus tecidos, né? Fica tudo bagunçado, gente. Tô quase te começando a acordar mais cedo. Érica, então você vai pegar esse livro, O Milagre da Manhã. O meu não tá aqui para eu poder mostrar para vocês, mas ele é um livro de capa amarela, é muito fácil de encontrar. Observem que tem vários, então tem o Milagre da Manhã para relacionamento, para família, para empreendedores, mas é interessante que vocês comecem pelo Milagre da Manhã. O que acontece antes das 8 da manhã? A Ayurveda também fala exatamente isso, de acordar, né, cedo. A Ayurveda fala de 45 a 90 minutos antes do sol nascer, ou quando o sol nasce, que aí daria umas 5, 6 horas da manhã, né? O que eu peço para você? Que você acorde de meia hora a 1 hora mais cedo do que você acorda normalmente. E aí, para quem tem criança, né, é muito engraçado, assim. Existem duas vertentes. Tem aquelas crianças que acordam muito cedo e estudam de manhã, que é o caso do meu filho. Então, eu ainda não consigo acordar mais cedo que ele, porque ele já acorda 5h30, 6 horas da manhã. Então, para eu acordar mais cedo que ele, eu teria que acordar 4h30 da manhã, assim, o que me geraria realmente uma diminuição ali no sono, do tempo de sono que eu durmo, que eu não sei até que ponto isso seria bom ou ruim, mas pode até ser que fosse bom, entendeu? Mas para aquelas crianças que acordam mais tarde, por exemplo, e que você às vezes fica esperando a criança acordar para você já acordar junto com ela naquela embolação, não é saudável. Então, se sua criança estuda tarde, ela acorda lá para as 8 da manhã, 8h30, tenta acordar mais cedo que ela para que você faça coisas para você. Porque quando a gente acorda junto com a criança, a gente vai fazer coisa para a criança o tempo todo, né? Então, como que a minha... Não, vou falar no final. Falei que eu ia falar a minha no final. Não vou falar agora. Vamos lá. Então, falando ainda do livro, quais são as 6 propostas que esse livro traz e que eu aplico algumas coisas aqui na minha rotina, nem todas. Mas o silêncio, as frases de afirmação, que inclusive eu uso isso muito como ferramenta de coach,
para trabalhar o resgate, a motivação das pacientes. Tem paciente que às vezes não tem motivação para poder aplicar alguma dieta, aplicar algum protocolo ali que a gente precise, né? Então, essas frases de motivação, elas de motivação, de afirmação, positivismo, sabe? Então, memorizar alguma coisa que você queira muito, às vezes trabalhar uma foto, se por exemplo, o seu projeto é emagrecimento por si só, se seu projeto é saúde, colocar ali aquele valor do exame. Ah, Nutri, qual o valor ideal, então, que esse meu colesterol tem que estar? Ah, eu quero que seu colesterol chegue pelo menos a 180, vamos colocar. Então, você usar aquilo ali como uma frase de afirmação. Eu vou, mas aí aquilo ali é o motivo. Mas como que você vai fazer? Qual estratégia que você vai fazer para poder chegar naquele motivo? Ah, eu vou pensar quando eu estiver me alimentando, quando eu estiver numa festa, quando eu estiver num evento. Isso é muito bom para você, Flávia. Quando eu estiver num evento, numa festa, eu vou pensar melhor como me alimentar para que o meu colesterol não passe de 180 ou para que ele caia do valor que ele está e chegue a 180. E aí vocês vão anotar isso. Eu tenho um monte de caderninho. Vocês vão anotar isso no caderninho de vocês e vão usar essas frases de motivação afirmativas para que vocês leiam todos os dias de manhã. O que acontece? Você está se conectando com você mesma, né? Então, duas coisas que o livro já pediu: o silêncio e essas frases de afirmação. O silêncio, eu gosto muito de rezar, eu gosto muito da oração. Hoje fala-se muito de meditação. Que é aquele momento em que você vai se conectar com você mesmo e espalhar qualquer energia negativa. Acho muito válido também. Mas para mim, começar o dia com uma oração, me conectando com o divino, é algo que me traz muita clareza, motivação, né? Me ajuda muito, até pedindo já, começando a oração, pedindo, agradecendo, a gratidão também, né? O contato ali com a natureza, né? Mas eu vou falar o meu ali daqui a pouquinho. Deixa eu terminar o do livro aqui, senão eu misturo o meu com o do livro, aí vocês não vão entender mais nada. Mas é bom que vocês comprem o livro para ler, O Milagre da Manhã. E aí, a visualização. A visualização, que é a terceira, então, silêncio, né? Que vai perpassar por essa questão da meditação, oração, pensamento. Depois o positivismo, que é a questão das afirmações positivas. Depois vai entrar a visualização, você se visualiza. Ah, como é que vai ser quando eu tiver esse colesterol mais baixo? Então vai ser muito bom, porque eu não vou ficar mais preocupada com uma placa mole, placa dura, não vou preocupar mais com um infarto, não vou preocupar mais com nada disso, vou ter saúde para cuidar de mim, da minha família, né? Você começa a visualizar aquilo ali. Fora que provavelmente eu vou estar mais magra, talvez aquela calça volte a entrar em mim, aquele biquíni, né? Exercício, gente. Exercício é um ponto-chave, assim, pela manhã. Eu tenho visto realmente que tudo que a gente busca sobre rotina matinal traz exercício de manhã. O que eu indico para vocês? Façam pelo menos alongamentos, gente, e exercícios rápidos. Então, por exemplo, de 5 a 10 minutos de manhã, sentem aí num cantinho onde pegue sol, se conectem com o sol, com a natureza. Vou falar como é que eu faço para vocês. E façam esses exercícios. Vocês vão ver que às vezes no primeiro dia você vai fazer 1 minuto. No segundo dia você não vai fazer. No terceiro você vai voltar a fazer 1 minuto. No quarto dia você vai fazer, não vai fazer. E aí você vai tentando até você conseguir colocar aquilo ali na sua rotina. Perceberam que até agora a gente não comeu nada, né? É isso mesmo. Depois, a técnica da escrita e da leitura. Então, por isso que eu achei muito legal. Vocês falaram, eu não tenho tempo para ler, Malu. Mas às vezes você compra o Milagre da Manhã para você ler de manhã. Porque a proposta do livro é que você faça uma leitura de manhã. Então, uma leitura de alguma coisa que te acrescente, ou profissionalmente, ou essas questões mesmo de autoajuda, que eu acho muito legal. É uma coisa que eu gosto muito pela manhã, tá? E de manhã realmente você consegue. Então esse é o livro, eu acho que vale muito a pena vocês lerem, tá? Acho que vale muito a pena. Como que é a rotina matinal que eu quero indicar para vocês e que eu faço e que costuma dar muito certo, né? Que eu acho talvez um pouco mais prática, porque você vai adaptar com a sua manhã. O importante aqui, gente, é que você comece a entender que amanhã não é para você pular da cama, vestir uma roupa amarrotada e sair para o trabalho. Entendeu? Amanhã é para você curtir você mesmo, tá? Você curtir você mesmo.
Então, o que eu acho importante, assim, a primeira coisa na manhã é o banheiro mesmo. Então, lavar o rosto com uma água gelada, um sabonete neutro, né, um sabonete para rosto, fazer ali uma higienização no seu rosto, aquilo ali já vai te dar um despertar. Antes disso, na cama ainda, eu gosto de fazer massagens, né, no meu dedo, nos meus dedos dos pés, sentir o meu corpo, como eu tenho... às vezes, né, eu posso estar com alguma dor, né, de articulações, eu tendo a sentir ali logo de manhã se eu tenho alguma coisa. Graças a Deus, depois que eu cortei o glúten, isso melhorou muito. Então, não tenho tido, mas eu faço meus alongamentos. Depois eu pulo da cama e aí eu vou fazer meu xixi, eu vou fazer meu cocô, vou escovar meu dente, né? Então aí, nesse processo, já lavei o rosto, já fiz minha higiene facial, já passei meu hidratante facial e já tô pronta. Depois que eu tô pronta do banheiro, vamos supor que eu não tenha feito cocô, né? Porque acontece, assim como acontece com vocês, comigo também. Só que o cocô, gente, a gente tem que fazer na primeira hora da manhã, a gente tem que se esforçar pra isso, tá? E aí eu vou ensinar vocês como fazer. Então é importante escovar os dentes, né? Quem segue ali a linha da Ayurveda pode usar aqueles raspadores de língua. Eu escovo normal mesmo como escova de dente e tá tudo bem. E escova a língua também, isso é importante, porque a gente tira, gente, aquela saburra, né, noturna, aquela produção de detox que a gente fez. Porque ao contrário do que muita gente pensa, tem gente que pensa que a gente dorme e nosso corpo fica ali, né, vai para outro patamar. Não, quando a gente dorme, o nosso corpo trabalha muito, gente. Quando a gente dorme, o nosso corpo trabalha muito. Só que é um trabalho diferente de quando ele tá com comida. É agora que ele tem tempo de fazer a sua autolimpeza. Ele faz a faxina dele à noite. Então, aquelas bactérias ali que estão na nossa boca, vale a pena mesmo a gente retirar antes que a gente ingira outra coisa, tá bom? E aí, eu venho pra... Eu costumo fazer duas coisas assim, meio que em paralelo, que é a questão da água e do contato com a natureza. Então, assim, é muito importante que a gente tenha esse contato com o sol, com a radiação, para que a gente consiga elevar o nosso cortisol de manhã. Então, sabe aquele dia que você acordou meio preguicinha? Se você tiver contato com o sol, eu até tiro o óculos, né? Porque para passar por esse vidro, e aí eu faço contato com o sol. Eu me conecto com ele, com a natureza. Aqui na minha casa eu tenho uma varandinha, então se você tem uma varandinha, se você tem um quintal, se você tem terra na sua casa, faz aterramento, coloca o pezinho na grama, assim, ó, 3, 5 minutinhos. O que eu faço? Eu já passo pela cozinha, já pego o meu litro de água, né, que são 500 ml, e eu vou bebericando essa água. Eu já escovei meu dente, eu vou bebericando essa água. Antes, quando eu era muito viciada em café, mais do que eu ainda sou, e que eu acordava louca por um café, o que eu costumava fazer, que eu quero ensinar pra vocês, que eu acho que vale muito a pena também. Eu esquentava a água, não é no micro-ondas não, é na chaleira mesmo, tá, gente? Então eu esquentava a água e tomava uma caneca de água morna. Não precisa ferver aquela água não, é só esquentar mesmo, para você poder ir acordando o seu corpo devagar. Você não quer dar susto no seu corpo, você quer acordar ele devagar. Então eu esquentava essa água e ia tomando. E ali eu ficava de 5 a 10 minutos, né? O que eu faço agora com o Igor? Eu já coloco ele para a escola antes, então a parte do banheiro eu faço com ele em casa ainda, tá? Então a parte da higiene e tal eu faço com ele em casa. Quando eu coloco ele para a escola, que aí eu sento um pouquinho na varanda e faço essa segunda parte, que é essa parte da água, né, de beber a água, principalmente se eu não fiz o cocô, aí que eu capricho na quantidade mesmo, porque aí depois é certo, tá, gente? Então beba 1 litro de água, seu corpo limpou a noite toda, você não pode intoxicar ele agora. O café, tem pessoas que são viciadas em café para fazer o cocô, porque ele tem substâncias ali que geram um movimento ali no cólon que libera esse cocô. Mas não é bom, porque esse mesmo café, ele vai machucar o seu intestino se você tomar ele assim de barriga vazia. Então primeiro beba a água para depois você tomar o seu café da manhã. Outra coisa que eu gosto de esperar são 12 horas do horário que eu comi à noite para o horário que eu vou comer de manhã. Então, o meu jejum mínimo é de 12 horas. E aí, tudo isso que acontece nesse momento de 1 hora e meia de manhã, é o que acaba fazendo com que eu também consiga esperar esse meu jejum mínimo de 12 horas, tá? Então, eu fico ali, sentindo a natureza, eu não consigo tocar na natureza, mas eu tenho um vasinho de planta, então eu coloco a mão nas folhas, na terra.
Eu olho as árvores, eu olho a nuvem, olho como é que tá, olho como é que o meu corpo tá interagindo. Vou beber naquela água, vou fazendo esse contato. Fiz o contato, eu já pego meu livro e faço minha leitura. Mas assim, gente, são 2, 3 páginas. Eu não consigo ler muito, porque depois eu tenho paciente, quarta-feira tem live, dia que terça e quinta tem academia. Então, né, a gente faz o que dá, né? A gente faz o que dá. É melhor feito do que perfeito. Então, é o que eu tô falando pra vocês. Comecem a fazer, tá? E aí, eu anoto, eu tenho alguns pensamentos, às vezes que eu quero falar com vocês aqui na live, que eu quero falar com alguma paciente especial, alguma mensagem. Perceberam que eu não peguei o celular até agora, né, gente? Vocês perceberam? Isso aí já passou mais ou menos de 40 minutos a 50 minutos que eu acordei, eu não peguei o celular ainda, né? Então eu anoto com meus post-its, eu anoto nos meus cadernos, que eu tenho um monte, anoto, revejo minhas frases de afirmação, eu vou fazendo tudo isso nesse momento. Feito isso, você pode ter um caderno só para sua rotina matinal, por exemplo. Eu tenho uns 3. Então depende como é que eu tô naquele dia, qual é a minha prioridade. Eu tenho uma live, às vezes eu acabo focando ali, né? Eu tô com alguma paciente em especial, eu acabo focando naquilo ali, né? Ou, enfim, tem dia que eu foco só em mim mesmo. Então depende um pouco, mas de qualquer forma é algo para você, né? Porque você tá fazendo aquela higiene ali mental. E aí, quando eu pego a água, que eu sento, que eu me conecto com a natureza, eu já faço a minha oração. Faço minha novena, que eu esteja fazendo ali no dia, ou a minha oração, né? Enfim, aí depois eu passo para essa parte dos cadernos, da leitura, da anotação e tudo mais. Depois vem a parte do exercício físico. Então, o dia que eu tenho academia, eu vou pra academia. O dia que eu não tenho, eu faço meus alongamentos na varanda. Eu não tenho muita animação, tipo, de pular corda. É uma coisa legal, acho que vale a pena você tentar. Às vezes você, quem sabe eu ainda chegue lá, né? Então, pula uma corda ou faz o polichinelo, alguma coisa rápida, gente, de 1, 2 minutinhos. Só pro seu corpo acordar. Por mais que você faça academia à noite, é importante que você faça de manhã também, tá bom? Então eu costumo fazer alongamento, algumas posições ali de alongamento, coisa de 5 a 10 minutinhos, tá bom? Academia, pode ser, Érica, mas ainda assim, antes da academia, você tenta acordar e fazer toda a sua rotina, para que você também não acorde assustada para ir para academia. Então, você acorda, escova o dente, faz xixi, tenta fazer cocô, lava o rosto, passa seu hidratante no rosto, e aí você vai para a cozinha, esquenta uma água para tomar uma água quente, ou você toma água à temperatura ambiente mesmo, nunca água gelada de manhã. Pode ser um shotzinho de água com limão por um tempo, né? Enfim, depois você vai se conectar com a natureza, numa janela que você tenha. Se você não tem, você desce no prédio, leva seu caderninho, leva o livro que você estiver lendo, né? E aí você faz isso. E aí agora é a hora do exercício. Aí você pode ir pra academia. Eu, por exemplo, né? Os dias da academia eu vou pra academia. O dia que não é academia, eu me concentro e faço minha atividade física. Depois, gente, quem é de banho vai tomar banho, né? Então, você já suou. O ideal mesmo é que você tome banho, né? Então, você já suou. Às vezes tem dias que tá muito frio, né? Enfim, isso aí vai depender um pouco, bem pessoal, assim. Mas o ideal é que você se lave ali para tirar, né, essas toxinas. E aí você pode tomar o seu café da manhã, entendeu? E aí você vai tomar o seu café da manhã. Então, quer dizer, você acabou passando 1 hora, e aí, Mala, mas não tenho tempo, eu acordo na hora que eu vou trabalhar. Bom, você entra no trabalho que horas? 9 horas? Você acorda que horas? 8h20? Atrasada? Começa a acordar às 7h20, você vai ver que você vai ter um tempo pra você. Gente, isso não sou eu, uma aluna, que tô falando. Eu aprendi, coloquei na minha rotina e é algo que eu tô trazendo para que vocês coloquem na rotina de vocês, tá? Rotina, gente, é maravilhoso. Rotina é maravilhoso. A Mônica aí falou, né? O nosso cérebro gosta de novidades. Sim, nosso cérebro gosta de novidades. Então, é interessante, por exemplo, você trocar a atividade física de vez em quando, né? Você aprender uma língua nova, né? Programar viagens, tudo isso são novidades. Mas o importante aqui que eu trago da questão da rotina matinal, Mônica, em especial, vocês já sabem, né? Que tá tendo obra no meu banheiro aqui atrás. Então, não tem jeito.
Mas tô de fone, acho que vocês não estão escutando muito não, né? O que eu trago, assim, essa questão da rotina matinal em especial, é por quê? Porque eu sei que, eu falo pelas minhas pacientes, né? As pessoas com a boca toda suja, toma café preto, suja de bactéria, de micro-organismos, de tudo dali da noite, toma o café preto, aí faz... Voltou, gente? Vocês estão me vendo? Estão me vendo? Parou aqui pra mim, eu não sei se voltou. Acho que voltou, né? Fala aí pra mim se voltou. Voltou, gente? Vocês estão me vendo? Ah, então beleza. Então é isso, a novidade ela é muito boa e ela é válida, Mônica, mas eu acho que aqui no caso a gente tem que pensar mesmo, são nas questões da rotina para que você consiga incorporar aquilo ali e ver como aquilo faz bem para você. Então assim, repassando, o que eu acho que é importante para as nossas células, para que elas rejuvenesçam em especial, gente. Vou puxar a sardinha aqui pro meu lado, não tem jeito, né? Mas para a questão da alimentação, então da excreção, seu corpo passou a noite fazendo detox, você tem que eliminar essas toxinas, fazer xixi, fazer cocô, escovar esses dentes, colocar essa saburra para fora, escovar a língua, né? E aí você vai beber água. A primeira coisa que você vai beber é uma água de boa qualidade, tá, gente? Não é uma água cheia de cloro, então usar um filtro, filtrar essa água, beber a água. Se você for viciada ainda num quentinho logo que você acorda, você pode usar um chá. Esqueci de falar do chá, mas um chá também ali para começar esse dia, ou uma água morninha. Vai esquentar essa água, não é no micro-ondas nesse momento, por favor, gente. Você vai esquentar isso numa chaleira, né? No fogo mesmo, ali no fogão. Você vai pegar mais água, principalmente se você não tiver feito seu cocôzão ainda, você vai pegar mais água e vai beber até você conseguir fazer esse cocô de manhã, tá bom, gente? Vai beber até você conseguir fazer esse cocô de manhã. Vai se conectar com a natureza, se conectar com o que você acredita, com a sua fé, né? No meu caso, é em Deus, em Maria, Nossa Senhora, faço minha oração de manhã e ali já conectada com a natureza, bebendo a minha água, esperando o meu corpo continuar essa faxina, né? Esperando o meu corpo acordar, respeitando o momento dele. Depois eu pego minha leitura do dia, revejo as minhas frases de motivação, né? A Flávia falou da motivação, então rever as frases de motivação, vou rever as minhas frases de afirmação, né? Vou fazer minha atividade física, então se for dia de academia, bora pra academia. Se for dia de não academia, vou fazer meus alongamentos, e que ajuda muito, eu que tenho dores, gente. Você fazer alongamento, né? Mesmo que nesse dia você não vá pra academia, ou que você vá só à noite, nossa, como solta as juntas, gente, assim, solta e assim, melhora muito, 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 muito mesmo. Você fica outra pessoa durante o dia, você fica outra pessoa, tá? E aí depois você vai tomar o seu café da manhã, riquíssimo, colorido, né? Pra você poder renovar as suas células e colocar pra fora tudo aquilo que você precisa colocar. Gente, lembra que cocô é 1/3 células mortas, 1/3 micro-organismos que estão vivos e mortos, por isso que a gente tem que fechar a tampa para dar descarga, e 1/3 restos de excreção ali que a gente detoxificou ao longo da noite. Então, fazer cocô é importante, tá? Se você não tá fazendo cocô de manhã, vamos repensar isso daí, como que a gente pode ajustar para que você consiga fazer, tá bom? Gente, olha, é o seguinte, então, para quem tá passando por aqui, quem tá me conhecendo agora, meu nome é Maluma Fontão, sou farmacêutica e nutricionista, trabalho com saúde da mulher, da fertilidade à menopausa, e aqui no meu projeto online eu tenho um método que é o Saúde da Mulher 40+, onde eu trabalho a alimentação, a suplementação e o monitoramento. Eu ajudo você a rejuvenescer de forma natural, modulando seus hormônios, né? Ativando seus neurotransmissores, conectando seus sistemas e rejuvenescendo as suas células, tecidos e órgãos. Quisendo que vocês quiserem, né, conhecer aí mais um pouquinho do meu trabalho, tem o link da bio, tem o meu grupo VIP de WhatsApp, onde eu coloco aqui vocês, né, fico aqui em contato com vocês de forma mais perto.
E a gente vai fazer o lançamento do Saúde da Mulher 40+, agora em agosto. Final de julho ou comecinho de agosto. Eu vou trazer para vocês essas novidades aqui em primeira mão. Quem tiver no grupo VIP vale a pena, porque vai ter desconto especial, vai ter informação especial, acaba sabendo de tudo em primeira mão. E toda quarta-feira de manhã eu estou aqui, então tem muita coisa já guardada aqui no meu feed, né, para que vocês possam assistir. Então já falei de vitamina D, de magnésio, de colesterol, já falei de fígado, já falei de suco rejuvenescedor. O suco rejuvenescedor é uma boa pedida para vocês colocarem nesse café da manhã de vocês, por exemplo, de 30 a 60 dias. Então imagina, você fez isso tudo e botou o suco rejuvenescedor, gente, eu tenho certeza, se o que você quer é emagrecer, você vai emagrecer. Se o que você quer é engordar, você vai engordar. Porque às vezes, até para engordar, a gente precisa limpar o corpo. Tem muita gente com dificuldade de engordar porque tá com o corpo todo inflamado, tá, gente? E eu tenho muita paciente assim. Engordar não é ganhar massa gorda, não. É ganhar massa magra, logicamente, né? Se o que você quer é reduzir alguma taxa, você vai reduzir. Então, só faça. Aproveita essa proposta e faça. O que eu quis trazer para vocês aqui é essa clareza dessa rotina matinal, porque realmente a gente tem visto cada vez mais a importância quando a gente consegue colocar na nossa vida, né? É fantástico, assim, você começa a perceber mesmo que você é outra pessoa, tá bom? Suco verde é vida, é isso mesmo, Mônica. A Mônica é da minha turma do Detox, né? Foi maravilhoso também aquele projeto. E do Detox para menopausa foi onde surgiu o Saúde da Mulher 40+, né, gente? Porque o que eu comecei a ver? Que, às vezes, a mulher, ela começa a se entender na menopausa quando, na verdade, ela já está na pós-menopausa, né? Então, ela já menopausou há 5 anos, né? Ou, às vezes, ela acabou de menopausar, mas, assim, tá tudo estragado. Mas não, gente, a gente tem que se preparar para a menopausa, porque a menopausa é algo lindo que a natureza nos propõe, né? Por que a gente vai menopausar? Para que a gente não engravide mais, é o ponto principal, a gente não precisa mais, a gente não vai estar mais na idade fértil. E para o nosso sistema ir se modificando a fim de proteger a gente enquanto saúde mesmo. Só que a gente está tão estragada, a gente está tão intoxicada, nosso fígado está tão sobrecarregado que a gente menopausa e dá tudo errado, fica muito ruim o nosso sistema. Então comecei a ver que trazendo essa informação para mulheres mais novas, a gente vai ter mais gente saudável aí para frente, né? E a gente começa muito a ligar a indústria alimentícia a essa década de 70 e 80, quando nós nascemos, mulheres de 40, 50 anos. Então, o Saúde da Mulher 40+, não é só para quem tem 40 anos, tá, gente? É para toda mulher que quer se cuidar, com 40, 50, 60, porque ali é informação valiosa para todas. E o importante da gente compilar isso em grupo, primeiro porque eu acho que quando a gente monta uma comunidade, a gente consegue se conectar, onde a proposta de uma é a mesma que das outras, a gente consegue se apoiar, buscar essa motivação que muitas de vocês precisam, né? Que nós precisamos mesmo para viver. E, em segundo lugar, a gente consegue baratear um projeto, né? Onde, por exemplo, enquanto eu estou individualmente com cada uma de vocês, veja, em 1 hora eu me conectei aqui com quantas pessoas que entraram e saíram nessa live, quantas que vão assistir depois, né? Então, ali dentro do curso, dos módulos gravados, você consegue assistir no seu tempo. E quando eu faço isso em formato de consulta individual, que é uma proposta maravilhosa e que eu também trabalho, mas acaba que a pessoa paga um pouquinho mais caro por isso, né? Não tem jeito. Então, é uma forma da gente conseguir chegar a mais mulheres e trazer saúde, qualidade de vida e rejuvenescimento para mais e mais mulheres. Fora que a gente consegue aí, né, gente, abranger todo o Brasil, todo mundo. E isso é maravilhoso, tá bom? Então, se você gosta dos assuntos que eu trago aqui, se você se conecta com isso tudo, traga mais mulheres aqui pra gente. Lembre de se inscrever lá no nosso grupo VIP, tá? Um ótimo resto